após a nossa conversão, e também para todo aquele que deseja viver um tempo de recuperação em sua vida, esse texto ele é muito apropriado. Lucas, capítulo de número 19, o livro de Lucas, capítulo de número 19, o texto vai dizer assim, versículo 1 em diante. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos ficar aqui no versículo de número 8, que vai falar da atitude de Zaqueu, né, que levantou-se e disse ao Senhor: eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Isso é o reparo. É aquilo que o Senhor, Ele espera. Tira um pouquinho do agudo para mim, amém? Aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, quando realmente desejamos viver uma vida de recuperação. Porque se você voltar um pouco na sua lição, não precisa voltar, é só para a gente ter aqui um ponto de partida. Nós tivemos a lição inventário, aí passamos pelo inventário 1 espiritual e inventário 2. Tudo está dentro da lição inventário. E se você olhar na sua revista, você vai ver que ali tem um espaço para você fazer o seu inventário. Na primeira coluna desse espaço que se faz o inventário, você vai perceber que ali é um espaço para você colocar o nome das pessoas que em algum momento da tua vida te causaram algum dano. Amém? Lembra que nós falamos no inventário, a gente vai buscar lá atrás. E aí você coloca naquela primeira linha, na primeira coluna, né, a pessoa, quem foi, pai, mãe, filho, né, vizinho, alguém que causou um dano, alguém que te causou algum sofrimento, né, que te trouxe alguns maus tratos. E ali você coloca o nome dessa pessoa. E na última coluna, que você vai perceber que são 5 colunas, está a questão de você também colocar
o nome de pessoas a qual você causou algum dano. Você cometeu algum erro, um maltrato, né? Então não é só a questão do reparo que tem que ser feito a você, mas tem a questão do reparo que nós temos que fazer. E às vezes nós ficamos muito preocupados, muito desejosos do reparo que tem que ser feito a nós. Nos preocupamos com a nossa dor, nos preocupamos com a nossa moral, né? Com tudo aquilo que está sobre nós, ficamos preocupados e queremos que alguém tem que nos pedir perdão, alguém tem que consertar o que fez conosco, alguém tem que vir até nós. Mas quando chega nessa parte, nós nos esquecemos que quem é ferido também um dia feriu. Quem magoou, quem foi magoado, esquece que também um dia magoou, né? Quem maltratou, né? Você foi maltratado, mas esquece que um dia também você maltratou. Mas nós temos essa tendência de querer que as pessoas façam os reparos na nossa vida, mas nós temos uma tendência, às vezes, a fugir de fazer os reparos que temos que fazer na vida de outras pessoas. E aí, quando a gente faz essa lista de todas as pessoas que nos feriram, que nos dispusemos a procurar a ajuda, e aí nos dispusemos a procurar a ajuda de Deus para perdoar esses ofensores, bem como perdoar a nós mesmos, percebemos também que ferimos outros e nos dispusemos a fazer reparações a essas pessoas. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 23 e verso 24. Amém? Na revista eu acho que tem aí, eu não sei se na pequena tem. Vai dizer assim, ó: se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. A primeira parte, que nós estamos entrando no princípio 6, a primeira parte do princípio 6 trata de estar disposto a considerar o perdão. A segunda parte do princípio 6 nos chama a ação enquanto fazemos nossos reparos e oferecemos perdão. Então, a primeira parte somos nós considerando o perdão. Amém? Que alguém vem fazer a nós. Considerar o perdão. Procurar, porque nem sempre o perdão, como nós já aprendemos, e vamos aprender mais ainda mais na frente, nem sempre o perdão, ele vai ser produzido por uma iniciativa de quem te feriu. Por isso que aqui está dizendo, se você achar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, né? Não é você ter alguma coisa contra o irmão, é se o teu irmão tem alguma coisa contra você. Você vai até ele, conserta-se com ele e oferece a tua oferta. E a segunda parte é quando nós fazemos o reparo e oferecemos o perdão. Voltando à metáfora do jardim, é preciso retirar as ervas daninhas mortas em nossos relacionamentos quebrados do passado, para que possamos preparar um lugar onde nossos novos relacionamentos possam ser plantados e restaurados com sucesso. O que quer dizer isso? Quando a gente fala desse jardim, foi uma metáfora
O que é isso? Não tem como você permitir que os novos relacionamentos que você vai construir na sua vida possam crescer num jardim aonde as ervas daninhas predominam sobre aquele lugar. Amém? O que são as ervas daninhas? São todo tipo de situação que nos causou mal, que nos causou dor, que nos traz sofrimento. Isso são as ervas daninhas. Então, quando você vai fazer um agricultor, quando ele vai fazer um replantio, ele limpa toda a terra, ele ara toda a terra, ele tira toda a impureza da terra, ele tira as ervas daninhas da terra, para que ele possa plantar novamente naquela terra. É por isso que às vezes os nossos novos relacionamentos, eles acabam caindo nas mesmas coisas dos relacionamentos antigos. Por quê? Porque nós terminamos os relacionamentos que nos fizeram mal, né? Isso é uma tendência, mas não tratamos a causa do que fez aqueles relacionamentos acabarem, sejam eles relacionamentos conjugais, de amizade, de parentesco, né? Porque há vários níveis de relacionamento. Então, quando nós não tratamos, o que vai acontecer? Nós vamos constituir novos relacionamentos, sim ou não? Não é isso que acontece? Só que esses novos relacionamentos, eles são construídos em cima de feridas antigas. São as ervas daninhas. O que vai acontecer? Elas vão reproduzir nesse novo relacionamento, a qual você está constituindo. Então, é necessário que a gente cuide do nosso jardim, que é a nossa vida emocional, que é a nossa vida espiritual, que é as áreas da nossa vida precisam ser cuidadas, precisam ser retiradas. E como que é feito? Liberando perdão e perdoando. Liberando perdão e pedindo perdão. Amém? São os reparos que têm que ser feitos nas nossas vidas. Nós não podemos carregar o peso das coisas que as pessoas nos causaram, como nós também não podemos carregar a culpa do que causamos a outras pessoas. Nós temos que tratar esses dois elos, esses dois pontos, que é muito importante. Porque o que as pessoas nos causou nos impede de produzir novos relacionamentos saudáveis. E o que nós causamos às outras pessoas e não pedimos perdão, não consertamos, não fazemos os reparos, também nos impede de construir novos relacionamentos saudáveis. Porque vai ficar sempre a desconfiança de que você vai errar de novo, de que você vai cometer de novo. E aí o que acontece nisso? Vem o que a gente chama de isolamento. A gente fica com medo de construir novos relacionamentos, com medo das pessoas nos ferir. E com medo de construir novos relacionamentos, porque senão eu vou ferir pessoas. Isso é o quê? São as ervas daninhas, que tomam conta da nossa mente, tomam conta do nosso coração. E aí a gente fica com uma vida meio que isolada, vivendo numa bolha. Aí vem a depressão, vem a angústia, vem uma série de sentimentos. Sentimento de abandono, sentimento de perda. Por quê? Porque, na verdade, nós não paramos para fazer os reparos que tínhamos que fazer. A palavra reparo, ela tem um acróstico, como vocês sabem, né? Você que está nos assistindo, talvez você se pergunte, o que é preciso para fazer o reparo? A primeira coisa que nós temos que fazer para que esse reparo venha a ser feito é reconhecer a dor e os danos causados. Repita comigo, reconhecer a dor e os danos causados. Amém? Então o primeiro passo é esse. É você reconhecer essas coisas. Nós não temos que
apressadamente, como já aprendemos na lição inventário, querer resolver tudo a partir de agora. Nós temos que reconhecer a dor e os danos causados. Demonstra a importância de nos abrirmos para Deus e para os outros. Aqui vai dizer assim: você passou muito tempo com sentimentos reprimidos, situações que acabou interferindo em todo o seu relacionamentos significativos. Por meio desse princípio, você precisa encarar novamente as feridas, os ressentimentos e os males que os outros causaram a você e que você causou aos outros. Amém? Então, isso é o reconhecimento. Eu tenho que parar na hora do meu inventário, que se você não o fez, você precisa fazer, você precisa ir lá na lição moral, lá vai estar o quadrinho para o inventário e você precisa fazer. Porque é dali que vai vir um ponto de partida para que você possa, tá avaliando. Você vai ter que buscar mesmo bem a fundo, sabe, as causas, aí vem os efeitos, o que fazer, aí vai vir, e lá no final vai vir a quem eu tenho que fazer os reparos. É muito importante você preencher, porque é daí que vai vir, sabe, o Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, como a gente viu aqui com Zaqueu, que ele vai ter uma atitude de fazer o reparo de algo que ele fez a partir do momento que o Senhor entrou na sua vida. Amém? E muitos de nós temos essa oportunidade que Zaqueu teve. O Senhor entra na nossa vida, entra na nossa casa. Mas nós achamos que podemos andar e caminhar dali para frente como se nada tivesse acontecido. Só que, na verdade, não é assim. O próprio texto vai nos mostrar que as pessoas que Zaqueu deveria fazer os reparos estavam apontando a quem? A Zaqueu? Não, porque de Zaqueu eles já esperavam aquilo. Estavam apontando a Cristo, que havia entrado na casa de Zaqueu. É a mesma coisa, as pessoas não apontam a você. Elas duvidam da sua fé. Elas duvidam da sua crença em Deus. Ué, como é que ele é crente agora, mas e o que ele fez comigo lá atrás? E o que ele aprontou comigo lá? Esqueceu? Ficou por isso mesmo? Então é muito importante nós fazermos os reparos. Mas para isso nós temos que buscar tanto na questão da causa que te causaram, das situações que te causaram, como também nas questões que você causou ao outro. Apegar-se ao ressentimento produz bloqueio, foi o que eu falei aqui no início. Não apenas na sua recuperação, mas também ao perdão de Deus em sua vida. Lucas 6,37. Bem, aqui tem o irmão ali que não tem a revista, então ele está procurando ali. Se alguém puder dar uma ajuda a ele, seria legal. Lucas 6,37 vai dizer assim: não julguem aos outros, e Deus não julgará você. Não condene os outros, e Deus não condenará você. Perdoe os outros, e Deus perdoará você. Olha como o reparo é importante. Porque
Ao mesmo tempo que eu faço o reparo na vida de outros, Deus vai ajudar que os reparos na minha vida também sejam feitos. Está entendendo? Porque é automático. O reino espiritual, ele funciona dessa forma. Aqui eu escrevi assim: percebemos que aquilo que promovemos ao outro volta para nós. Amém? Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ele vai dizer, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, às vezes nós queremos o perdão de Deus, mas não perdoamos o outro. Queremos que seja feito reparo na nossa vida. Queremos receber o perdão. Eu quero receber o perdão do João. Mas eu não perdoo o Alex. Está entendendo? Eu quero que o João faça o reparo de algo que ele cometeu na minha vida. Mas eu não faço o reparo de algo que eu cometi na vida do Alex. Ou então não paro para entender que o que o João causou na minha vida foi em resposta de algo que eu causei na dele. Vocês sabiam disso? Principalmente quando se trata de um convívio diário familiar. Está compreendendo? Às vezes a pessoa ela tem uma repúdia, ela tem algo contra você ou contra mim, Mas você não entende que essa repúdia é um pedido de socorro, é alguma coisa para que porque você às vezes é aquela pessoa que não dá a atenção que aquela pessoa está precisando. E aí, já viu a criança rebelde? Toda criança rebelde é uma criança que tem uma falta de atenção de alguém. Não é assim? Pior que às vezes, até inconscientemente, os pais sabem disso. Porque os pais dizem assim, não, ele só está querendo chamar a atenção. E é verdade. Só que nós levamos isso, às vezes, muito como um mimo, como uma coisa errada. Às vezes o marido, por que ele está tão agressivo? Às vezes ele está cobrando uma atenção da esposa. A esposa está muito agressiva, às vezes ela está cobrando a atenção do marido. O filho está agressivo, às vezes está cobrando uma atenção do pai dentro dessa agressividade. Se esses reparos não forem feitos, a gente vai tocando a nossa vida como se isso nada tivesse acontecido, e as feridas vão sendo causadas, de ambos lados. Vamos nos ferindo como se estivéssemos num grande ringue, numa arena, e não percebemos que estamos ferindo e só nos colocamos como é que eu vou dizer? Como vítima. Quando na verdade somos vítimas, mas também vitimamos outras pessoas. Às vezes pelo nosso falar demais, às vezes pelo nosso silêncio excessivo. Às vezes pela nossa maneira de ser muito, pessoa que é muito espalhafatosa, ou a outra pessoa que é muito recatada. As nossas atitudes, elas falam e ferem e a gente não percebe. Aí a gente não entende, caramba, por que fulano está reagindo contra mim dessa forma? Eu não faço nada com ele, realmente, você não faz nada. Esse é o problema. Porque ele está querendo uma atenção, ele está querendo um carinho, ele está querendo alguma coisa. E você não dá, você não faz nada. E aí você recebe de volta o quê?
uma grosseria, uma ignorância, um maltrato. Então, nós estamos aqui no Celebrando a Recuperação para começarmos a entender os dois lados da moeda. E eu só vou conseguir fazer os reparos quando eu olhar para o outro, não como causador da minha dor, mas o que eu tenho provocado, qual tem sido a minha parcela de culpa, né? E eu preciso pedir perdão. Às vezes não sei porquê, mas eu vou pedir perdão e vou tentar mudar um pouco com essa pessoa, vou tentar ser diferente um pouco com essa pessoa, para ver se eu consigo atraí-la um pouco mais para mim, quebrar um pouco dessa agressividade que ela tem. Nós precisamos ser assim. Porque quando se nós julgamos, nós seremos julgados. Se nós condenamos, nós seremos condenados. Se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. A letra E do acróstico vai dizer encorajar um aos outros. Eu já entrei, né, nessa dentro. Encorajar uns aos outros. Dizem que o incentivo é o oxigênio para a alma. Antes de você começar a fazer reparos ou oferecer perdão aos outros, encontre-se, né, com o seu padrinho. Lembra da lição padrinho que nós tivemos, amém? Né, que a gente falou, você tem que ter alguém do seu lado, você tem que ter alguém que te ajude, você tem que ter alguém que você possa compartilhar a sua dor, compartilhar o seu sofrimento. Nós até citamos algumas passagens que vai dizer que um ao outro se ajudou. Isaías vai falar isso, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Né, o Senhor vai dizer na sua palavra, não é bom que o homem, né, esteja só, né, tem que ter alguém do lado dele. Esse texto não se refere somente a casamento, mas tem que ter alguém da sua confiança, alguém que você possa abrir o seu coração, alguém que você possa compartilhar, sabe, os seus erros e também os seus acertos, né? Um conselheiro, a Bíblia diz que na multidão de conselhos habita a sabedoria. E as pessoas não querem ter conselheiros, não querem ter alguém que seja seu orientador, né? Não que vai determinar o que você tem que fazer, mas alguém que você escute e alguém que escute a você. Isso é muito importante. Então aqui vai falar, encontre-se com o seu padrinho ou com a pessoa, né, o parceiro, para uma prestação de conta, a fim de que ele o encoraje e lhe dê opiniões. A opinião objetiva dessa pessoa é valiosa para assegurar que você faça os reparos ou ofereça perdão pelos motivos certos. Amém? Amém? Pelos motivos certos, não pelos motivos errados. Eu não tenho que pedir perdão porque eu quero levar vantagem do outro. Eu não tenho que fazer o reparo porque, cara, esse cara é importante para mim, né? Dentro de uma conotação, eu não posso perder. E aí eu tenho que ter um motivo certo. Qual é o motivo certo? É você não permitir que feridas, enroscos, hábitos perdure na sua vida e na vida dessa pessoa. É muito importante nós fazermos pelo motivo certo. Hebreus 10, 24 vai dizer assim, ó: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Olha que interessante, né? Então, qual é o motivo certo? Que eu estou pensando na pessoa, que eu vou fazer o reparo com essa pessoa. O motivo é que dentro desse reparo, dentro daquilo que eu estou fazendo, eu venha ajudar as pessoas a terem mais amor, né? E a praticarem mais o bem. Então, nós temos que fazer por um motivo que realmente venha ser bom para mim, ser bom para o outro, e que nisso o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado.
Quando lhe pedirem para servir como incentivador, parceiro para uma prestação de conta ou um padrinho de outra pessoa, sinta-se honrado. Lembre-se de que ninguém pode segurar uma tocha para iluminar o caminho do outro sem que ilumine o seu próprio caminho. Amém? Então, quando você é luz na vida de uma pessoa, você está sendo luz na sua vida também. Então, ser um parceiro, né, criar uma afinidade com alguém, e você ser luz na vida dessa pessoa, você está iluminando o caminho da vida dessa pessoa, está iluminando também o seu próprio caminho. Porque não tem como a luz iluminar só um lugar, ela ilumina tudo que está em volta. Amém? Eu gosto muito dessa fala aqui, porque vai lembrar o que o salmista Davi, ele vai dizer, né? Ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Davi não andava sozinho. Então, quando iluminava o caminho, era o caminho dele, o caminho de quem estava com ele. Então é muito importante nós sermos alguém que esteja disposto a ajudar alguém. Aí vai dizer aqui, a letra P corresponde a preparar uma lista. Aí vai dizer aqui, né, além da planilha, reparos, você vai encontrar o inventário do Celebrando a Recuperação. Aí, no caso, nesse livro grande, na página 68 e 69. Você também pode usar essa planilha para ajudá-lo a fazer a sua lista de reparo. Na coluna 1, em seu inventário, naquele inventário que eu falei, você encontrará a lista de pessoas que você precisa perdoar. Estas são as pessoas que o feriram. Na coluna 5, que é a última coluna, você encontrará a lista de pessoas a quem você deve fazer reparos. Estes são aqueles a quem você feriu. Se já fez um tempo, desde que você fez o seu inventário, Deus pode ter mostrado outros que você precisa adicionar à sua lista. É por isso que é importante começar com a planilha de reparos. Quando você estiver criando a lista, não se preocupe em como fazer esse reparo. Não faça perguntas como: como conseguirei pedir perdão para o meu pai? Ou será que o meu irmão algum dia me perdoará pelo que eu fiz? O importante é acrescentar todos os nomes à lista. Façam aos outros a mesma coisa que querem que façam a você. Lucas 6:31. Então, quando você vai fazer essa lista, qual é a nossa tendência? Por exemplo, eu vou citar nomes de pessoas que estão aqui, tá? Eu pego, lembrei ali da Arlinda. Vou fazer... Cara, mas aí eu boto o nome da Arlinda, a minha mente automaticamente, ela já começa a se preocupar como é que eu vou chegar na Arlinda, para falar com a Arlinda. E é isso que você não tem que permitir nesse momento. Esse momento é o momento de você fazer a sua lista. Não pense como isso vai acontecer, como você vai fazer. Não é o momento. É o momento de você apenas reconhecer que eu preciso reconhecer, que eu preciso reparar algo com a Arlinda. Ponto. Está ali o nome dela, o que eu fiz a ela. Amém? E ali, e assim, qualquer outra pessoa. Coloquei o nome, fiz ali, coloquei. Agora eu vou começar a orar. Porque, lembra o que a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes? Que há um tempo para todas as coisas. Amém? Então você tem que orar. Orar para que Deus, né, você já está disposto, predisposto a fazer. E agora você vai orar para que Deus ele proporcione
sabe, esse momento, o local, de que forma isso vai se dar, para que ao invés de fazer um reparo, venha a ser causado mais danos. Está entendendo? Porque você está aqui no Celebrando a Recuperação, aí estou falando aqui, o Espírito Santo vai trazendo à nossa memória pessoas que nos feriram e pessoas que nós ferimos. Aí você vai sair daqui agora igual um desvairado, né? Não, vou lá, vou passar na casa do fulano. Não é assim, gente. Amém? Faz a sua listinha. Reconheça que você errou com fulano, com beltrano, com ciclano, com quem você fez. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa de dentro da sua casa. Não chegue lá agora e, esposo, senta aí. Talvez o coração dele não está preparado para conversar agora. O coração dela, entendeu? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua lista. E ali você vai orar. Porque olha o que Lucas está falando aqui, 6:31. Façam aos outros a mesma coisa que querem que façam a você. Você gostaria que alguém chegasse aqui agora abrutalhadamente e... Vem cá, fulano, lembra daquele dia? Não. Ore. Apresente a Deus. Fale com Deus. Senhor, Espírito Santo, me ajuda agora. Eu quero reparar esse dano. Eu quero perdoar fulano. Eu quero pedir perdão a Beltrano. Me ajuda para que esse momento venha a ser proporcionado pelo Senhor e eu possa alcançar esse desejo que está no meu coração a partir desse momento. É muito importante nós fazermos isso. Amém? O tempo. Claro que você não vai se escorar no tempo para não fazer. Você vai orar para que haja o tempo certo, o tempo propício, como diz a palavra do Senhor, a qual nós falamos. Há um tempo determinado. Amém? Olha o que a Bíblia, quando diz assim, há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Mas é só um tempo, não é deixar de abraçar. É um tempo. E às vezes, pela situação que foi gerada, há um tempo. Amém? Só que esse tempo não pode ser permanente agora. Porque agora você participa do Celebrando a Recuperação. E você sabe que isso te causa um sofrimento. Eu estou preparando uma lição que não tem a ver com Celebrando a Recuperação, mas faz parte, que é uma palestra para casais, que nós vamos estar ministrando lá em São João no dia 9, já fica aqui o convite, eu estou botando nas redes da igreja, para você estar, que nós vamos falar das cinco maneiras de amor, 5 formas de amor. Está entendendo? E uma das 5 formas de amor, não vou entrar em detalhe aqui, é o fato de querer estar junto. O toque. Aí você não entende por que quando alguém se afasta de você, alguém te abandona, você fica com raiva daquela pessoa, porque a sua forma de amar é estar perto. Mas aí isso aí fica por... Amém? A Arlinda vai lá com o esposo, em nome de Jesus, conversa com ele. Quero o João lá com a Ana Paula, quero você com seu esposo, com o Léo, todos juntos lá, vai ser uma benção. Então eu estou falando isso por quê? Porque a gente vai entendendo que há um tempo. E a gente precisa restabelecer, sabe, a nossa vida, as áreas da nossa vida. João é benção, já até colocou ali já, amém? As áreas da nossa vida que se está te causando, se você está sofrendo por isso, é porque isso te faz falta. Ou pela presença de alguém, ou, sabe, te faz falta. A letra A, ela corresponde
a agir não só por eles. Amém? Repita comigo. Eu não posso agir somente por eles. Você precisa aproximar-se das pessoas a quem quer oferecer perdão e reparo com a atitude correta. Repita comigo. Humildade, honestidade, sinceridade e disposição. São a maneira correta que eu tenho que me aproximar das pessoas. Eu tenho que ir com humildade, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero e eu tenho que estar disposto. Amém? Se você pegar essas 4 maneiras aqui, você colocar ela em prática, você vai ver que a sua investida ela vai ser bem sucedida. Quando você chega a alguém com humildade, quando alguém percebe que você está sendo honesto, reconhecendo o seu erro, quando alguém percebe que você está sendo sincero, ainda que você venha, trazer um reparo de algo que o outro fez a você, mas o outro está percebendo, não, realmente ele está liberando perdão sobre a minha vida, está sendo verdadeiro. Porque às vezes a gente vai para fazer um concerto, mas a pessoa percebe que aquilo está sendo só da boca para fora. Por isso que tem que respeitar o tempo. Antes de você chegar para alguém, para liberar o perdão, você tem que ter no seu coração uma certeza. Você já liberou o perdão. Amém? Você já liberou. Porque tem gente que fala assim, não, você tem que ir lá e perdoar. Você vai lá da boca para fora. Mas na verdade dentro você não perdoou. Você continua com aquele ressentimento. Agora quando você trabalha isso, e aí quando você já liberou a vida dessa pessoa no reino espiritual, você já não tem mais nenhum sentimento, você ouve o nome da pessoa e você está bem, você viu a pessoa em algum lugar e você está bem, agora é o momento de você chegar para ela e falar assim, olha, por quê? Porque agora não é a questão só de você, quando você libera o perdão sobre aquela pessoa, você já está resolvido e você agora está ajudando aquela pessoa também a não ficar pensando nada ao seu respeito. Então é muito importante humildade, honestidade, sinceridade, disposição. Não ofereça desculpas, nem tente justificar suas ações. Concentre-se em sua participação no problema. Amém? Porque eu costumo dizer que quem muito se desculpa, porque ainda tem culpa. Amém? E nem tente justificar as suas ações. Não, eu fiz isso por causa disso. Não é porque às vezes a gente quer ir lá pedir perdão ao outro ou perdoar. Olha, eu vim aqui te pedir perdão, mas eu quero te dizer que eu só tomei aquela atitude com você porque você também fez isso, isso e isso. Aí ao invés do perdão já entrou a acusação. E a autojustificação. Quando entra acusação e justificação, o perdão ainda não aconteceu. Porque quem perdoou não se justifica, quem perdoou não precisa ficar se justificando porque está perdoando. Quem perdoou não precisa ficar dizendo que está perdoando, mas só fiz isso por isso e por isso e por isso e por isso. Amém? Então nós precisamos começar, é por isso que o tempo, a oração é importante, né? Você meditar, no caso de nós que estamos aqui, da palavra de Deus, e colocarmos em prática essa palavra. Em 5 palavras, eis o segredo para você fazer um reparo bem-sucedido. Não espere nada em troca. Você está fazendo reparos não para receber recompensa, mas para se libertar das suas feridas, dos seus enroscos e dos seus hábitos. Amém? Você está fazendo reparo por causa de você.
Amém? Porque não espere nada do outro. Você está fazendo para que você venha a ser livre, para que você venha a ser curado, para que você venha a ser restaurado. O princípio 6 diz que eu sou responsável por reparar os danos que causei a outras pessoas. Jesus disse: amém, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Empreste e não esperem receber de volta. Lucas 6:35. Amém? Então, vamos repetir novamente. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta. Amém? Porque foi assim que Jesus tratou com a gente. Deus nos ama generosa e graciosamente. Mesmo quando estamos na pior, Deus é bondoso e nós temos de ser também. Você sabe que pode se tornar dependente da sua amargura, do seu ódio e da sua vingança? Assim como pode se tornar dependente do álcool, das drogas e de relacionamentos. Olha que coisa, amém? A pessoa pode ter uma dependência de sentimentos como amargura, uma dependência de sentimento como ódio e uma dependência de sentimento como vingança, assim como uma pessoa pode ficar dependente do álcool, das drogas e de relacionamento. Você já parou para pensar? Se eu não tiver alguém para odiar, porque o negócio não está... Olha que coisa ruim, né? A gente chegar a um ponto de você ter que ser alguém que crie situações para que você possa odiar alguém. Crie situações para que você possa ter motivo de vingança com alguém. Não é nem se vingar, é apenas o sentimento, tá entendendo? É apenas nutrir, alimentar um sentimento, porque as tuas células, o teu corpo, ele já parece que está dependente disso. Você não sente um ódiozinho por alguém, sabe? Parece que você não está bem com você mesmo. Isso é o quê? Isso é uma dependência. Já viu aquelas pessoas que vivem arrumando confusão? Sabe? Qualquer coisa. Por quê? Porque ela já está dependente disso. Se é uma dependência, precisa de cura. Precisa de tratamento, assim como o cara precisa de tratamento para ser liberto do álcool, assim como precisa de tratamento para ser liberto das drogas, assim como precisa de tratamento para ser liberto de relacionamentos. Amém? Tem pessoas que é dependente de relacionamentos. A pessoa pode fazer o que for com ela, mas ela não desgruda ali porque e aquilo já virou algo que ela precisa daquilo. Daquela pessoa, independente do que ela faça. Então, isso é o quê? Isso é uma dependência. E há um texto da palavra de Deus que diz que tudo aquilo que me domina, eu me torno escravo daquilo. Logo, o meu Senhor é aquela situação, ou é o ódio, ou é o relacionamento. A gente acaba vivendo como escravo dessas dependências. Aí o que acontece? Aqui vai dizer assim: uma vida caracterizada pela amargura, pelo ressentimento, pela raiva, irá nos matar emocionalmente e fazer murchar a nossa alma. Uma vida assim vai produzir 3 Ds. Quais são os 3 Ds? Depressão,
desespero e desencorajamento. A pessoa entra em depressão, desespero e desencorajamento. Um coração que não perdoa irá nos causar mais dor e destruição do que poderia causar uma pessoa que nos fez o mal. A letra R corresponde a reconhecer o momento certo. Foi o que eu falei lá atrás. Há um tempo determinado para todas as coisas. Esse princípio requer não apenas coragem, bom senso e disposição, mas uma percepção cuidadosa do momento propício. Eclesiastes 3:1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Toda coisa tem a sua ocasião. Há um tempo certo para deixar que as coisas aconteçam por si mesma. E há o momento certo de fazer com que essas coisas aconteçam. Há tempo certo e momento errado de oferecer perdão ou fazer reparos. Antes de fazer o reparo, ore a Jesus Cristo, pedindo orientação e discernimento quanto ao momento propício. Amém? Já falamos um pouco disso, não precisamos nos aprofundar mais. Ore a Deus. Peça direção a Deus. Fale com Deus. Porque a nossa primeira sinceridade, lembra? Nós temos que ser sinceros com Deus, e primeiro com Deus e conosco. Para depois eu ser sincero com o outro. Porque se eu fizer o inverso, eu não estou sendo sincero com o outro. Porque eu ainda não fui sincero para com Deus e para comigo mesmo. Primeira coisa não é nem com Deus, é comigo mesmo. É quando eu faço as minhas anotações. Eu vou botar ali realmente aquilo que é a minha verdade. Aquilo que é a minha... Eu odeio fulano, Senhor. Não tenha medo de dizer isso para Deus. A minha vontade de Deus é de matar. Não tenha medo de falar isso para Deus. Se eu ver do outro lado da rua, Senhor, a minha vontade é de atravessar, agarrar no pescoço, mas eu não quero ser assim. Coloca para Deus. Eu não quero ver fulano, eu não quero falar com fulano, eu não quero. Apresente a tua verdade para você, escrevendo, e depois você fala para Deus, Senhor, mas eu não quero ser assim. Me ajuda a vencer esses sentimentos. Tira de mim, me limpa, é o que a palavra de Deus diz, né? Que a palavra, ela nos limpa, ela nos purifica. E aí, quando você sentir realmente, sabe, esse trabalhar de Deus na sua vida, você teve Deus como seu primeiro confessor ali, alguém que você está confessando, aí você vai procurar aquela pessoa que você escolheu, amém? Para ser a sua conselheira, para orar contigo, você vai falar com ela a mesma coisa. Você vai dizer para ela, eu estou num propósito. Eu estou orando a Deus porque eu quero perdoar alguém. Se você não quiser falar o nome, não precisa falar o nome. Mas se você tem confiança para dizer o nome, diga o nome. Sabe, eu preciso perdoar alguém. Eu preciso, a minha vontade é essa. Me ajude em oração. Essa pessoa vai ser quem vai te ajudar em oração. E essa pessoa vai ser quem vai também te ajudar no caminho, né? Para poder, de repente, gerar um momento, uma proximidade. Amém? Então é importante a gente fazer isso. Filipenses 2, 3 e o 4 diz: não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mas também o dos outros. Não espere até que você sinta vontade de fazer os reparos ou oferecer perdão.
Viver este princípio é um ato da vontade. Ou talvez eu devesse dizer uma crise da vontade. Fazer seu reparo é um ato de obediência às Escrituras e de sobrevivência pessoal. Olha que coisa linda. Quando eu percebo que aquilo é uma obediência às Escrituras, então eu entendo que aquilo é uma obediência a Deus. E eu entendo que isso vai me fazer bem. Você juntou as duas coisas principais para que o reparo seja feito. Eu estou entendendo que eu estou agradando a Deus e estou buscando algo para melhorar a minha saúde física, emocional, mental e espiritual. Porque ninguém vai se sentir melhor depois que consegue fazer o reparo do que você mesmo. Amém? A última letra é a letra E. O que corresponde a orientar nossa vida pelas promessas de recuperação. Ao completarmos esse princípio, descobriremos o dom divino de nos libertar verdadeiramente do nosso passado. E começaremos a encontrar a paz e a serenidade que há muito tempo buscamos. Então estaremos prontos para abraçar o propósito de Deus para a nossa vida. Deus promete em Joel 2:25, vai dizer: devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei em as enormes nuvens de gafanhoto. Joel vai dizer isso, que quando há uma vida sem reparo, uma vida sem perdão, uma vida, sem alimentando as nossas feridas, é como essas nuvens de gafanhotos, que vai consumindo tudo que a gente produz, que vai devorando tudo que a gente sonha. Mas quando nós fazemos esses reparos, aí vai dizer: e eu devolverei tudo o que o gafanhoto, migrador, cortador consumiu. Amém? Porque o que é esse devorador? São as situações da nossa vida por conta do ódio, da amargura, do ressentimento, das feridas que estão em nós, vai consumindo tudo que está em volta. Consome as amizades, consome casamento, consome comunhão com Deus, consome comunhão com as pessoas. Aí, o que acontece quando a gente faz esses reparos? Deus devolve tudo isso. E eu costumo dizer que Deus devolve isso de uma forma muito maior. Porque agora você é uma pessoa que está pronta para viver, esse melhor de Deus para a sua vida. Para encerrarmos, vai dizer assim: o princípio 6 lhe oferece liberdade das correntes de ressentimentos, das raivas e das mágoas, por reparar o dano que você causou a outro, para olhá-lo nos olhos, sabendo que você está trabalhando com Deus para purificar a sua vida. Amém? Então, aqui vai dizer assim: em pequenos grupos, encorajo aqueles que completaram o princípio 6 a compartilharem a liberdade e as bênçãos que receberam. Então, quando você consegue alcançar essa liberdade, cara, olha que coisa boa quando pessoas tão feridas chegarem perto de você, pessoas magoadas, você vai poder sentar com elas e você vai dizer: poxa, eu já fui assim. Eu já
carreguei muitas mágoas, já carreguei muitos ressentimentos, eu já carreguei muitas dores, eu já odiei, mas eu passei pelo Celebrando a Recuperação, eu comecei a entender como proceder e hoje eu posso te ajudar se você quiser. Olha que coisa linda quando você pode compartilhar. Você vai fazer das tuas feridas, das coisas que você viveu, uma bênção para a vida de outras pessoas. Porque Deus, Ele faz isso. Ele não vai fazer você lembrar do seu passado, mas como um passado de dor. Mas Deus vai fazer você lembrar das coisas que aconteceram contigo, para que você possa reproduzir aquilo que Deus fez na sua vida, na vida de outra pessoa. Por isso que é celebrando a recuperação, recuperados para recuperar. Então nós estamos aqui nesse processo. Vocês estão aqui nesse processo. Mas há outras pessoas que vão chegar nesse lugar e que podem ser trazidas novamente, porque nós demos uma parada, estamos retornando, sabe, para que elas possam continuar aquilo que Deus começou na vida delas. E você é o canal de Deus para isso. Você é a pessoa que está sendo curada, que está começando a viver essas coisas de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Lá na nossa sede, nós já terminamos o Celebrando a Recuperação. E o que nós fizemos? Nós montamos o grupo, a rede de acolhimento. E toda pessoa que chega na nossa igreja lá, ela vai para a rede de acolhimento. E ali ela passa pelo Celebrando a Recuperação. E o meu sonho é que quando a gente concluir aqui, a gente possa formar um grupo de pessoas que passaram pelo Celebrando a Recuperação, formar uma rede de acolhimento para que aqueles que forem chegando aqui possam passar por esse mesmo estudo e terem o privilégio que nós não tivemos. Estamos tendo agora, né? Mas as pessoas vão chegar e já vão entrar. Vai ser bom demais, né, presbítero Alex? Entrar nesse processo. Lá na sede já está acontecendo. E o sonho é que aconteça aqui e aconteça também em colégio. Assim que eu terminar aqui, eu começo a ministrar em colégio. Então, vamos já começar a pensar nisso, amém? Na rede de acolhimento que nós vamos montar aqui para receber essas pessoas, aonde vocês vão estar ministrando, celebrando a recuperação, onde vai ter o momento dessas pessoas estarem sendo acolhidas e recebidas, né, no seio da igreja, de uma forma tão gostosa, tão saudável, que é o Celebrando a Recuperação. Amém? Coloca a mão no teu coração, feche os teus olhos e ore comigo. Querido Deus, oramos, Senhor, neste momento a Ti, Deus, por disposição, para que nós possamos, Deus, avaliar, Deus, os nossos relacionamentos, Deus, do passado e também, Senhor, os relacionamentos do Pai atuais, Senhor. Deus, nos mostra, Pai, as pessoas, Senhor, que nós ofendemos, Senhor, e nos ajuda, Pai, a ter a disposição, Senhor, para oferecer os reparos, Senhor, a essas pessoas, ó Deus. Senhor, dá-nos, Senhor, também a força, Pai, para tornar-nos, Senhor, disposto a oferecer perdão a quem nos feriu, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos mostre, Pai, Senhor, no momento certo, Deus, para agir de acordo, Deus, com os princípios, Senhor, que temos aprendido, Senhor, na Tua palavra, nesse estudo, Senhor. Peço, Senhor, a Ti, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude. Amém e amém. Amém? Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a força, o poder de Deus possa se aperfeiçoar em nossas fraquezas. E você que nos assistiu e vai nos assistir ainda, né? Esse é o Celebrando a Recuperação, amém, do Ministério Profético Família em Cristo, aqui na congregação de Vaz Lobo, amém, Rua Mendes de Leão, 226, Fernandes de Leão, 226, aqui em Vaz Lobo, esquina com Rua Vaz Lobo.
Se quiser estar conosco, aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, estaremos tomando um café e depois ministrando esse estudo que é uma benção. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Pode aplaudir o Senhor. Amém?